Bom, pessoal, então vamos lá. Então, essa aula aí vai ser o iniciozinho desse novo capítulo aí que a gente vai estudar, que são as propriedades térmicas das vibrações, mais especificamente o calor específico, a contribuição das vibrações nucleares para o calor específico dos sólidos. Esse é o capítulo 5 do Kittel. E aí o que a gente vai cobrir aqui é todo o capítulo 5, mas essa parte aqui de condutividade térmica a gente não vai estudar, não. Bom, então, primeiro, deixa eu lembrar vocês aí sobre calor específico, que é algo que se vê lá em Física 2, né? Lá em Física 2 você vê umas coisas você vê uma equação desse tipo, a definição do calor específico, né? Quando você fornece uma certa quantidade de calor dQ para um corpo, ele aumenta a temperatura dele de dT, e a dQ é proporcional a dT, o C, a constante, o calor específico, que é a capacidade calorífica, que é o que se chama aquilo, é essa constante de proporcionalidade, é a propriedade do corpo, e varia com a temperatura em geral. Quando o corpo é homogêneo, é um objeto inteiramente feito de mesmo material, você pode, como esse C aqui, a capacidade calorífica é proporcional à quantidade de matéria, você isola a massa ali do corpo, né? E define o calor específico do material, não do objeto, mas do material. Esse slide aqui é tirado lá do curso de Física 2, né? Bom, a interpretação disso é isso que eu acabei de falar. O dQ aqui, nesse caso aqui, que é o CdT, é o quanto de calor deve ser fornecido para aumentar a temperatura do corpo em dT, né? Existe essa distinção entre tem duas maneiras de você fornecer calor para o corpo e produzem variações de temperaturas diferentes. Você pode fornecer o calor ao corpo mantendo o volume dele, isso aqui é o corpo, né? Mantendo o volume dele fixo, então essa coisa marrom aqui supostamente tem o mesmo volume, né? Aí quando você fornece calor, a temperatura aumenta, mas a pressão também aumenta. Tá? Essa é a maneira a relação entre esse aumento de temperatura produzido dessa maneira, com volume fixo, em relação à quantidade de calor que você forneceu, é o que se chama de calor específico a volume constante. Em contrapartida, quando você faz a mesma coisa, mas só que deixa o corpo expandir livremente, você submete, deixa ele ao ar livre, né? Ele está sujeito a uma pressão fixa, ele aumenta a temperatura também, mas o volume aumenta também, ele dilata, né? Então, o aumento de temperatura produzido nesse caso que está aqui, e a relação dele com esse dQ' aqui é diferente, eles são relacionados por essa outra constante aqui, que é a constante, que é a capacidade calorífica, a pressão constante. Esse CP aqui é sempre maior do que o CV. Por que motivo? Qualitativamente é porque o material usa parte desse dQ' aqui para fazer trabalho, para expandir. No que ele expande, ele está empurrando, né, a atmosfera. Então, ele está gastando energia para empurrar a atmosfera, né? Então, parte desse dQ é gasto, digamos assim, para empurrar a atmosfera. Então, só um dT pequeno, um dT menor do que aquele, pensando que o dQ é o mesmo, né? Um dT menor se resultaria. Ou, se você quiser pensar reciprocamente, para obter o mesmo dT que aqui, você tem que fornecer um dQ' maior do que o dQ aqui, porque parte do calor vai ser usado para aumentar, qualitativamente falando, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Mas parte do calor é usado para aumentar a temperatura e parte para fazer o trabalho. Então, o CP é sempre maior do que o CV. Agora, a expressão, a relação entre os dois, a diferença, desculpe, entre os dois é precisamente expressa dessa forma que está aqui, que está demonstrada aqui nesse link aqui, se você quiser estudar aqui. Isso é uma coisa, uma dedução típica dessas de termodinâmica, né? Você usa aquelas relações de dE igual a TdS menos PDV e tal coisa, fica dançando com aquelas símbolos, você chega a essa expressão. O que eu vou fazer aqui no slide daqui é simplesmente explicar o que são esse beta e esse B, que você de fato já viu isso lá em Física 2. Quando a temperatura aumenta, a pressão constante de qualquer material, não precisa ser um gás, não. Quando a temperatura aumenta, a pressão constante, o material se expande. É a dilatação térmica, né? Então, o aumento de volume, esse pezinho é só para lembrar que a pressão é constante. É proporcional ao volume do objeto, né? Claro, um grão de areia vai aumentar o volume dele menos do que uma bola de boliche, né? A variação de temperatura que produziu no objeto. É a física da dilatação térmica, simplesmente. A constante de proporcionalidade entre o quanto aumenta o volume, quanto o elemento dilata, e o produto, volume vezes a variação de temperatura, desculpe, já vou falar sobre isso. E quando a pressão aumenta, a temperatura constante,
né? Você aperta o material, né? A pressão aumenta significa que você está apertando o material. Obviamente, o material se contrai. O quanto o material se contrai, a variação de volume, agora a temperatura constante, é proporcional ao quanto você aumentou a pressão. Mas tem um sinal menos aqui, né? Porque o dVt vai ser negativo, ele vai diminuir o volume, né? Por isso que você tem que colocar um sinal menos aqui e aqui você não precisa. Mas aqui, essa variação de volume, assim como nesse caso aqui, é proporcional ao V também, né? Se você aperta aumenta a pressão sobre um grãozinho de areia, ele diminui uma quantidade pequenininha, porque ele é pequenininho, né? Se você aumenta a pressão num objeto grande, a variação de volume é muito maior. Essa é a proporcionalidade com V. Mas o que está escrito aqui é isso. E a constante de proporcionalidade dos dois casos são exatamente essas duas constantes que estão aqui. O dV é igual a beta, que é a constante de proporcionalidade, e o volume do objeto e o quanto você aumentou a pressão, e esse beta se chama coeficiente de expansão volumétrica, que a gente estuda lá em Física 2. Né? Lá no contexto, a gente estuda coeficiente de expansão linear, né? que é 1/3 desse beta. Né? Mas é a mesma coisa. Quando você esquenta um volume, a pressão constante, o bicho aumenta. É isso. É o quão médio, o quão dilatável é o material. E, reciprocamente, esses dois caras aqui têm uma constante de proporcionalidade, que é 1/B. Na verdade, é a compressibilidade, mas se escreve como 1/B às vezes. Às vezes, você bota uma coisa aqui que significa compressibilidade, que é o inverso desse B, que significa módulo volumétrico, que é o médio, o quão duro é o material. Né? Então, o módulo volumétrico, por exemplo, do diamante é enorme, mas de gases, por exemplo, é ridiculamente pequeno. Né? Valores típicos aqui, ó, do alumínio, só para distinguir um sólido de um gás. Né? O beta do alumínio, o quão dilatável é o alumínio? Perceba que o beta aqui, a dimensão dele, é inverso de temperatura, né? Porque isso aqui é um volume, isso aqui é um volume, então segue que o beta é inverso de temperatura. Então, o beta do alumínio é um sólido, naturalmente, né? 10 bom, a temperatura ambiente, que eu estou imaginando, né? 10 a menos 5 inverso de Kelvin. Já o gás é 1000 vezes maior, 10 a menos 2 inverso de Kelvin. É típico os valores aqui. O que é aquele fato óbvio, né? Que os gases expandem muito mais do que sólidos. Né? Ok, líquidos também, não expandem quase nada. E compressibilidade? Compressibilidade também. Sólidos e líquidos são praticamente incompressíveis. Olha a diferença aqui. A dureza do alumínio é 10 a 10 Pascal. Esse beta aqui tem a mesma dimensão de pressão ali, como você está vendo, né? Porque o V aqui tem a mesma unidade desse V que está aqui. Então, beta mede o quão duro é o material. Um sólido é 10 a 10 Pascal. É 5 ordens de grandeza maior do que um gás. Um gás é facílimo de comprimir. Né? Você bota um balão de gás, aperta, você diminui o volume dele facilmente. Né? Tudo isso faz com que esse produto aqui, essa diferença aqui de calor específico para o caso de um sólido, na verdade, é a diferença relativa, porque não é a diferença absoluta que conta. Né? Se você botar esse beta aqui do alumínio ao quadrado vezes esse cara que está aqui, vezes o beta do alumínio vezes ao quadrado, né? Como está escrito ali, vezes beta B, desculpe, do alumínio, dá 1. Né? Ao passo que para um típico gás aqui, isso aqui é o quadrado, 10 a menos 4, vezes isso aqui dá um fator 10 apenas. Né? Para um gás, isso aqui é 10 vezes maior do que um sólido. Daí a pessoa que não é muito isso, mas é a diferença relativa que importa. A diferença relativa, no caso de um sólido, é virtualmente ridícula. Né? Então, por isso, esse é o argumento todo desse slide aqui, é que a gente ignora diferenças entre CP e CV para líquidos e sólidos. É isso. Só para praticar aqui sobre esse B, esse beta e esse B, você vai fazer na lista de exercícios, você vai mostrar que o beta, o coeficiente de expansão volumétrica de um gás ideal, é 1/T. E o módulo volumétrico de um gás ideal é exatamente a pressão a qual ele está submetido. Aí você, substituindo aqui esse beta aqui por 1/T e esse B por P, e usando a equação de estado, né, do gás ideal, você mostra aquele resultado que a gente usa lá em Física 2, que é a diferença entre a capacidade calorífica do gás ideal, a pressão constante e a volume constante, é o número de moles do gás vezes R, ou como isso é um slide lá de Física 2, ou o calor específico, né? A diferença dos dois é R. Sempre CP é maior do que CV, só que a diferença é desprezível em sólidos e líquidos. Essa aqui é a história aqui. Né? Como em sólidos o CP é praticamente igual ao CV, a diferença relativa é desprezível. O que a gente faz na prática para medir e calcular calores específicos em sólidos, em líquidos também, né? É que você mede o CP
porque é mais fácil, você deixa ele exposto à atmosfera, ele está a pressão constante, né? Aí, se você quiser medir CP, esquenta lá o bichinho e vê quanto que aumenta a temperatura dele. Pronto, é assim que você mede. E você calcula, né, o cálculo, que é o que a gente vai fazer aqui no curso, né, vou ensinar vocês, a gente vai ver como é que qual é a contribuição para o calor específico do sólido devido às vibrações nessa aula de agora e depois, um pouco mais além, devido aos elétrons. E você calcula, na verdade, CV, simplesmente porque é mais fácil você imaginar que o sólido lá está a volume constante. Tá? E você ignora a diferença, porque na prática é a mesma coisa. Tá? Essa que é a explicação aí do... Porque se eu começasse a falar de calor específico, você ia pensar, pô, o cara está falando aí de calor específico CP ou CV? No caso de sólidos, interessa. Você pode medir e calcular qualquer um dos dois que vai dar igual. Tá? Praticamente igual. Então é isso. E como que se calcula o CV na prática de um sólido? Você um sólido, ou de qualquer coisa, na verdade. Você usa a mecânica estatística para encontrar o valor médio da energia do sólido a uma dada temperatura e volume e calcula o CV com essa derivada aqui, simplesmente a derivada do E com relação a T. Aí você pergunta, por que diabos essa coisa aqui é igual àquela história do DQ? Né? Lembra? O que a gente viu era isso aqui, né? Que o... Deixa eu escrever. Ops, cadê aqui? Peraí, cadê o meu ponteirinho aqui? Minuto aqui, caneta. O que a gente viu agora há pouco não é isso. O que a gente viu agora há pouco é que dQ, cedido a volume constante, é igual a CV vezes DT. Né? Isso aqui, o que é esse? Onde é que apareceu o DE aqui? Apareceu o DE dessa relação termodinâmica. Aqui, que DE, lembra disso aqui, de termodinâmica? Igual a DQ menos DW. Não é verdade? Acontece que DW, trabalho, só existe quando o volume varia, né? Quando o objeto expande. Se o negócio está a volume constante, então a variação de energia a volume constante é igual a quanto você deu de calor a volume constante, porque o dW é zero, entendeu? Então essa coisa que você está calculando aqui é exatamente o CD mesmo. Tá? Essa é a explicação. E como é que se calcula a energia média de um sistema físico, né? No caso nosso aí, mais adiante, que vai estudar vibrações, né? Átomos vibrando. Como é que se calcula o valor médio da energia dele a uma certa temperatura e a um dado volume? Isso é uma revisão de mecânica estatística. Né? Primeiro, você tem que listar todos os microestados de energia interna definida. Né? Então, você tem que dizer, o que você tem aí? No nosso caso, lá vai ser, tem 10 a 23 átomos aqui. Agora, tá bom. Então, o que caracteriza um estado desses átomos? Bom, são objetos clássicos, então tem que especificar a posição deles. Mas não basta a posição, eles podem estar naquela posição com diferentes velocidades. Então tem que especificar a velocidade também. Então você tem que especificar as 10 a 23 posições e as 10 a 23 velocidades. Né? Isso é um microestado. E aí você tem que saber exprimir a energia desse microestado. Aí depende da hipótese do que você vai fazer. A gente vai imaginar que esses átomos todos são vibrações, estão vibrando apenas. Né? Então a gente vai ser capaz de escrever a energia desses caras aí. Tá? É isso que quer dizer definir os microestados e saber exprimir a energia de cada um desses microestados. Aí, com isso, a mecânica estatística te resolve o problema, porque em equilíbrio a temperatura, esse é o resultado central do Boltzmann, da mecânica estatística de fato, né? Em equilíbrio a temperatura térmica T, a probabilidade de você encontrar um determinado microestado é proporcional a essa exponencial que está aqui. Aí você vê, por que probabilidade? Não, o que acontece é o seguinte, é que quando você está em equilíbrio térmico, qualquer coisa, no nosso caso lá, o bloquinho lá do metal, né? Quando ele está em equilíbrio térmico, as posições dos átomos ficam variando o tempo todo, e as velocidades dos átomos ficam variando o tempo todo, afinal de contas eles estão vibrando, né, e tal coisa, né? Estão interagindo com a atmosfera, aquelas coisas ficam dançando o tempo todo, né? E o resultado central da mecânica estatística é que você nunca sabe qual vai ser o microestado no qual o bicho está. Se você fosse capaz de tirar uma fotografia, né, do cristal a nível atômico e investigar onde é que cada átomo está e qual é a velocidade dele, você ia ver que cada instante ia ser uma coisa diferente, mas a ideia central do equilíbrio na mecânica estatística é que a probabilidade de, numa fotografia, você encontrar um determinado microestado é proporcional a isso aqui. Né? É proporcional a essa exponencial que está aqui. Como a probabilidade tem que ser normalizada a 1, né? São números entre 0 e 1, né? A gente divide por essa soma aqui sobre todos os microestados. O nome dessa soma se chama função de partição, mas ela é tecnicamente simplesmente uma maneira de você garantir que a soma sobre todos os microestados da probabilidade de cada um dá 1.
É isso, é a constante de normalização da probabilidade. E com isso, depois de obtida essa probabilidade, você calcula a energia média fazendo uma média ponderada. É a soma sobre todos os trocentos bilhões de microestados que você tem, da energia de cada um, vezes a probabilidade dele ser encontrado em equilíbrio térmico, acabou. É isso que é a definição do que é a energia média do sistema, entendeu? A dependência com a temperatura fica clara no P de μ, né? No P de μ tem a dependência explícita ali com a temperatura do negócio, né? Isso vai fazer, então tem uma temperatura aqui escondida aqui dentro, né? Isso faz com que o valor médio da energia varie com a temperatura, porque o P varia com a temperatura. Mas a pergunta é, e o V? Onde é que aparece escondido o V? O V é um tanto sutil, porque ele é levado em conta sim, mas ele aparece na listagem dos microestados. Por exemplo, se você estiver falando de partículas num volume V, a posição das partículas não pode ser qualquer coisa, eles têm que estar dentro de V. Então, nessa soma em μ aqui, é que aparece escondido os volumes. Tá? É dessa forma. Então, tem sim, o E aqui depende do V e do T. Sim. Tá bom? Ok. E o algoritmo para calcular o valor médio, portanto, é esse. Você identifica os microestados do seu sistema. Isso vale para qualquer coisa, né? A gente vai aplicar isso para o nosso sistema aí de átomos oscilantes. Você identifica os microestados, obtém a expressão da energia de cada microestado e calcula a função de partição, que é essa soma aqui, que eu mostrei agora há pouco, né? E aqui está escrito de uma maneira peculiar, né? Porque está escrito como aqui, né? Aqui está escrito como em termos de beta. Lá, a função de partição é isso aqui, né? Só que está escrito em termos de beta. Beta é o inverso desse KT, né? É uma maneira que a gente tradicionalmente em mecânica estatística usa, porque primeiro fica mais simples e depois, para tirar derivadas da temperatura, se deriva em relação ao beta, né? O beta é a temperatura, no final das contas, é o inverso da temperatura, né? É o lugar onde a temperatura se esconde. Então, você vai... e aí, o único cálculo, você calcula isso, né? Ele vai ser uma função de beta e de V que está escondido aqui dentro, e o beta que está ali explicitamente, né? E aí, finalmente, você vai calcular essa coisa que está aqui. Essa coisa que está aqui pode ser, é exatamente o que vai ser calculado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é exatamente a energia média aqui. Deixa eu botar aqui a canetinha. Então, observe aqui, olha esse cálculo aqui, menos a derivada do logaritmo de z em relação a beta é igual a menos 1 sobre z, né, assim que a gente deriva logaritmo, né, 1 sobre z, vezes a derivada de z em relação a beta. Aí, se você aprecia aqui o que é o z, está aqui escrito o z ali em cima, né? Quando você deriva esse z em relação a beta, isso aqui você vê que dá menos 1 sobre z. Olha, derivada em relação a beta, você deriva aquele cara ali, né? Deriva bom, enfim, dá isso aqui, da soma em μ de menos EMI, assim, né? Vezes exponencial de menos beta EMI, não é isso? Aí esse menos aqui cai fora com esse menos que está aqui. Se eu botar esse Z aqui, esse Z ali dentro, né? Se eu botar esse Z ali dentro, você vê que isso aqui é exatamente a expressão lá que você queria aqui, ó. Aqui é exatamente isso aqui, é exatamente a energia média, tá? Então é isso, a operação é essa que está aí, esse é o algoritmo. Então tá bom. Por hoje é isso aí.